No último vídeo eu falei sobre as experiências no deserto de Cristo, onde ele identifica os impulsos gêmeos de atração e repulsão, que nós chamamos de ego, que nos acorrentam. E essas correntes são forjadas por desejos egoístas e enganadores, que se manifestam na nossa personalidade, nos impedem de alcançar uma satisfação perene, um contato autêntico com aquilo que você chama de Deus. E hoje eu vou continuar e vou falar sobre o livre-arbítrio. Será que existe o livre-arbítrio? Será que nós temos a capacidade de escolha? A sua consciência humana está densificada, está ofuscada pelo domínio do ego, por esses impulsos gêmeos, que ao longo dos nossos estudos você vai aprender melhor, estudar melhor e aprofundar o que são, como são, e como você reconhecer isso em si mesmo, e começar a identificar que aquilo que você chama de eu é apenas uma persona, é apenas um personagem. E isso não é você. Você, a sua consciência, que eu chamo de consciência pura, ela está subjacente, ela está como observadora de tudo aquilo que você vivencia e que você chama de eu. Todos os problemas de uma existência difícil se encontram nos processos mentais do próprio homem. Foram somente as formas de consciência das pessoas, seus pensamentos, palavras, sentimentos e ações que criaram uma densa barreira entre sua consciência e a consciência criativa universal, que interpenetra o universo em cada folha, árvore, inseto, animal e ser humano. Também me foram mostradas as leis da existência que controlam a capacidade humana para criar novas circunstâncias e ambientes, relações, realizações ou fracassos, prosperidade ou pobreza. Tudo aquilo que o homem profundamente acredita ser bom ou mal, naquilo se tornará. Veja, esses impulsos gêmeos de ligação e repulsão, que nós chamamos de ego, ele também é criativo, tá? Mas ele é imperfeito, ele é um impulso desordenado, porque ele não age no coletivo, ele age exclusivamente em torno desse pequeno eu, que se manifesta na nossa personalidade. E isso causa toda essa desarmonia, toda essa dor humana, mental, emocional, física, aquilo que nós conhecemos como sofrimento. Tudo aquilo que teme que os outros lhe façam, assim eles farão. Tudo aquilo que espera que os outros lhe façam, primeiro deve fazer a eles, uma vez que assim estará criando um padrão de consciência que voltará para abençoá-lo na medida em que tenha abençoado os outros. Será vítima da doença que o apavora, por criar um padrão de consciência da coisa que menos quer experimentar. Veja, a nossa consciência, você pode chamar de destino, do que você quiser, mas o que se esconde por trás disso, o que age de forma invisível, é todo o nosso processo mental.
Funciona mais ou menos assim. Tudo aquilo que você pensa, busca e sente é como eletricidade, são intenções, expectativas que você envia para o mundo, envia para esse universo. E por um processo de magnetismo, ele retorna exatamente aquilo que a tua consciência criou como forma de pensamento, sentimento e expectativa. Portanto, as suas experiências, as minhas experiências, as nossas experiências, elas nada mais são do que um espelho. Você pode estar pensando, tá, Paulo, mas o que isso tem a ver? O que isso vai me ajudar? É tudo. Tudo. Toda a sua experiência parte do padrão consciente, do padrão da sua consciência. Por isso ele fala, por criar um padrão de consciência. Eu não sei qual a expectativa você tem perante a vida, se você é uma pessoa positiva, negativa, mas isso vai atrair exatamente como reflexo as suas experiências. Perceba, isso já aconteceu muitas vezes comigo e deve ter acontecido com você. Às vezes as coisas parecem que se repetem na nossa vida. Mudam os cenários, mudam os personagens, mas parece que o ensinamento da vida, a lição que ela quer te mostrar, é a mesma. E então você se pergunta, mas espera aí, eu já vivi isso antes. O que está acontecendo? Por que eu estou passando por isso novamente? Às vezes, num longo espaço de tempo, ela está se repetindo. E nada mais é que o seu padrão de consciência não se alterou. As suas perspectivas, as suas intenções, as suas percepções, o que você espera da sua vida, ele está retornando. Porque você não mudou de perspectiva. Por isso, o conhecimento desse livro é fundamental para que isso aconteça, por um processo de iluminação da nossa ignorância, de limitação da nossa percepção. Tudo aquilo que emana da mente e do coração do homem retorna a ele em seu devido tempo, de uma forma ou de outra. Lembre-se de que toda coisa sempre gera o seu igual. Pensamentos fortemente emocionais são sementes de consciência plantadas em seu próprio campo de consciência. Estas crescerão dando uma colheita semelhante à semeadura. E aí você pode pensar assim, tá, Paulo, mas eu estou bem, eu tenho uma vida boa, eu estou bem financeiramente, aquilo que eu busco me retorna. O que isso vai me ajudar? Veja bem, a nossa consciência, ela é fragmentada, ela é multifacetada e é completamente imperfeita pela atuação desses impulsos gêmeos, daquilo que nós chamamos de ego. E o ego, ele tem impulsos grosseiros em diversos aspectos. Ele afeta a nossa consciência em diversos aspectos. Você não vive somente da sua conta bancária, daquilo que você tem, das pessoas que você se relaciona. A sua consciência vai muito além disso. Eu poderia dizer que uma consciência plena seria um processo de paz interior, de satisfação, de não reconhecer essa separatividade entre eu e você, entre o que está fora e entre o que está dentro. Estes são os frutos do livre-arbítrio. Não há escapatória.
para o que o homem pensa, diz ou faz, pois ele nasce do poder da consciência criativa divina e cria com aquilo que imagina. Como a gente pode falar que existe escolha se nós estamos submetidos a esses impulsos? Uma vez que esses impulsos nos pressionam, não há livre-arbítrio. Não há escolha. Há apenas submissão. E você pode pensar, mas é assim que as coisas são e não há o que fazer. Não. Não pense dessa maneira. Você tem que pensar que agora o conhecimento chegou até você. E esse conhecimento é uma ferramenta poderosíssima para você trabalhar internamente essa consciência, que em realidade vai se manifestar. Você colherá os frutos desse trabalho interno, de você preparar esse terreno para uma nova colheita. Sem esse conhecimento, é impossível fazer isso. Imagina que se você não reconhece esses impulsos que te pressionam a levar a vida que você está levando hoje, você não tem capacidade de escolha, porque você não sabe os fundamentos desse processo da tua existência humana. E você vai agindo aleatoriamente. E você vai agindo por esses impulsos. E num determinado momento você vai falar, não, isso sou eu sou assim. Quando na verdade isso é uma inverdade, isso é um equívoco. Aqueles que anseiam pelo bem para si mesmo devem primeiro concedê-lo aos outros. Deixe que a sua própria existência seja uma bênção para os demais. Quando essas pessoas estão em harmonia com todos os outros, então elas estão perfeitamente sintonizadas com o poder da consciência criativa universal e são trazidas para o fluxo da natureza do Pai, que é crescimento, proteção, nutrição, física, mental e espiritual, cura e satisfação das necessidades dentro de um sistema de lei e ordem. Veja, nossas vidas acontecem dentro de um fluxo. Esse fluxo divino é perfeito, imutável e eterno. Quando nós não nos colocamos dentro desse processo, desse fluxo natural da existência, nós somos como células atuando individualmente, a partir de uma mente imperfeita, ofuscada e obscurecida por esses impulsos do ego, que só sabem buscar a satisfação própria. Perceba o que esse pequeno eu faz. O que ele quer? Sobreviver, procriar, se satisfazer. E essa satisfação é efêmera, é passageira. Nós seguimos sem saber para onde estamos indo. E quando você se volta para um conhecimento desse, como da Carta de Cristo, você compreende que todo o mal que você enxerga nesse mundo, ainda que ele exista, é um mal que está dentro de ti. O que é esse mal? O que é o mal? É esse desconforto, essa insatisfação que você busca fora, mas não preenche dentro. Nós não vemos as coisas como elas são, mas recorrentemente nós vemos as coisas
como nós somos. Diante dessa premissa, onde que eu tenho que trabalhar? O que eu tenho que reconhecer? Eu tenho que reconhecer o que está dentro de mim. No momento que eu perceber que esse personagem que interage com esse mundo não conta toda a história, esse é o caminho do autoconhecimento. Esse é o caminho que vai me levar à satisfação de todas as minhas necessidades, de toda a minha felicidade, de todo o meu crescimento, de toda a minha proteção, de toda a minha nutrição física, mental e espiritual. A chave para a verdadeira liberdade está aqui dentro. E até que isso aconteça, de fato, o livre-arbítrio não existe. A liberdade é apenas uma palavra sem significado, que não conta toda a história.